Fala, candidato! Tudo bem com vocês? Preparados para a aula de número 10? Hoje a gente vai falar sobre os advérbios, essa classe tão importante que pode completar o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Preparados para a nossa aula? Pega seu marca-texto, pega seu caderno, baixa o material aqui que está totalmente gratuito e vem comigo! O advérbio, a primeira coisa que você vai aprender sobre ele são as circunstâncias. Essas circunstâncias são apresentadas nas preposições, nas conjunções e agora a gente está vendo essas circunstâncias nos advérbios. Lembre-se, candidato, você vai ler pausadamente todas essas circunstâncias que está no material gratuito aqui abaixo e tentar decorar algumas. Algumas são mais usuais do que outras. Por exemplo, afirmação, negação, dúvida. Todas essas circunstâncias são constantemente usadas no nosso dia a dia. Sim para afirmação, não para negação, talvez para dúvida. Eu tenho aí modo, tempo, lugar, intensidade e todas essas outras circunstâncias que a gente escuta pouco. Se você decorar pelo menos essas principais aí, afirmação, negação, dúvida, tempo, modo, lugar e intensidade, olha, eu vou dizer para você, eu já fico muito satisfeito. Muitas são as provas que cobram que você identifique o valor daquela expressão. O valor daquela expressão se expressa modo, rapidamente, se expressa tempo, hoje, se expressa negação, não. Todas essas palavras, todas essas circunstâncias podem ser expressas por um advérbio ou por uma locução adverbial. Um advérbio simples, ele só tem uma só palavra. Por exemplo, hoje irei à sua casa. Hoje é um advérbio de tempo. Esse a sua casa, isso tudo demonstra a ideia de lugar, portanto aí eu tenho uma locução adverbial de lugar. Locução nada mais é do que o ajuntamento de palavras que tem um só valor. Você está lembrado que a gente falou sobre o acoplador preposicional? Esse a de a sua casa é uma preposição. Tá bom? Então ele vai juntar a, o pronome possessivo sua e a palavra casa. Vai acoplar. A sua casa é um advérbio de lugar. Ou seja, como é mais de um elemento, nós chamamos de locução adverbial de lugar. Então você prestou atenção nisso, né? Os advérbios podem expressar diversas circunstâncias. Você deve prestar atenção também no referente do advérbio. O advérbio refere-se a três classes gramaticais que eu chamo aqui de ava. O que é o ava? A de advérbio, V para verbo e o último A, adjetivo. Advérbio, verbo, adjetivo. Eu chamo de ava. Para um advérbio ser classificado como um advérbio, além dessas circunstâncias observadas, você também tem que prestar atenção a qual senhor ele serve. O advérbio obrigatoriamente deve servir a esses três senhores, ao ava. Quais são? Advérbio, verbo e adjetivo. Fique muito atento a essa característica. Vamos dar uma olhada nessa primeira frase que aparece aqui no visor de vocês. Rodrigo viajou de carro. Note que a expressão de carro completa o verbo viajar. De carro transmite uma circunstância de meio, foi o modo como Rodrigo viajou, foi de carro. Expressa meio, mas não é apenas a ideia de meio que faz a expressão de carro ser um advérbio ou uma locução adverbial. É porque ela também completa o verbo. Se completar um verbo e transmitir uma circunstância, eu vou ter um advérbio. Veja bem, o advérbio precisa completar elementos do ava e transmitir uma circunstância. Você já prestou atenção nas principais circunstâncias. Agora tem que prestar atenção a qual elemento ela
serve. Tudo bem? Chegamos na segunda frase que eu tenho. Nós estamos muito longe. A palavra longe expressa distância. Pode ser lugar. Vou chamar de lugar a palavra longe. No material de vocês ela não está grifada, está grifada a palavra muito. A palavra muito está se referindo a um advérbio que é a palavra longe. Quando um elemento circunstancial, porque a palavra muito expressa circunstância de intensidade, completa outro advérbio, nós temos aí um advérbio. Advérbio completando advérbio. Você está lembrado dos pronomes indefinidos que a gente assistiu? Que eu falei lá da diferença do muito, pronome indefinido, para o muito advérbio? Se bater a dúvida, verifica a aula de pronomes. Eu acho que é a parte 3 de pronomes, não estou muito bem lembrado, que eu falo sobre a diferença do muito advérbio para o muito pronome indefinido. Tudo bem? Chegamos a Letícia é bastante inteligente. A palavra inteligente é uma qualidade, é o adjetivo de Letícia. Note que o adjetivo completa apenas substantivos. A palavra bastante completou um adjetivo, o adjetivo inteligente. Quando uma palavra completa um adjetivo, não tem outra, candidato. Ele vai ser um advérbio. E advérbio de quê? De intensidade, como foi o caso. Tudo bem? Os advérbios são invariáveis. Isso aqui é muito importante para você prestar atenção. Invariável. O que quero dizer de invariável? Que ele não varia nem em gênero e nem em número. Ou seja, o número é singular e plural, gênero masculino e feminino. Então, essa pode ser uma grande ajuda na hora de você identificar a classe dessa palavra. Advérbio não varia de número nem de gênero. Nessa primeira frase do material de vocês eu tenho Vitor, fale alto. Note que a palavra alto completa a palavra fale. Completa um verbo transmitindo uma circunstância. Qual é a circunstância que eu expresso? O modo como Vitor fala. Vitor, eu quero que você fale baixo ou alto. A palavra alto, que se refere ao verbo falar, transmite uma circunstância de modo. Suponhamos, candidato, que a palavra alto completasse um substantivo. Alto, completando o substantivo Vitor. Eu sou muito alto, eu tenho 1,95 m de altura. Então eu digo, Vitor é alto. A palavra alto, neste segundo caso, se refere a um substantivo. Você não poderia pensar, candidato, que a palavra alto, nesse contexto, poderia ser chamado de advérbio. Vitor é alto. Alto completa um substantivo e você sabe que advérbios não podem completar substantivos. Tá pegando o jeito, né? Advérbios completa o ava. Advérbio, verbo e adjetivo. Ela chegou ontem. Ontem completa o verbo chegar. Se completa verbo e transmite circunstância, eu tenho um advérbio. Qual é a circunstância? Tempo. Ontem denota tempo. Ontem, hoje, amanhã, anteontem. Todos eles são temporais. Caio a encarou aqui, lá, acolá. Essas palavras dão ideia de lugar. Eu tenho aí um advérbio de lugar. Lembre sempre que essas palavras não podem sofrer nenhuma variação. Como é que eu verifico, Vitor? Troca o gênero da palavra, Vitor, na primeira frase. Troca Ana, fale alto. Vitor, fale alto. Note que a palavra não sofreu variação de gênero. Vamos colocar no plural essa frase. Nós falamos altos. Oi? Nós falamos altos?
Perceba que a palavra alto não pode sofrer alteração porque ela é um advérbio. Agora, se eu pusesse assim, os meninos são, altos. Professor, a palavra alto sofreu uma variação. Claro, porque ele é um adjetivo e adjetivo é uma classe variável. Compreendeu? Pegou o jeito? Veja na próxima. Elas chegaram ontens. Ontens. A palavra ontem não pode sofrer variação porque ela é um advérbio. Ela não sofre variação. Caio e Joana encararam aquis. Oi? Aquis? Não. A palavra aqui é um advérbio e eu aprendi aqui que a palavra advérbio, que a classe advérbio, é invariável de gênero e de número. E aí, pegou tudo? Precisando? É só voltar à aula, tá bom? Você agora vai fazer a atividade. Próxima aula a gente vai corrigir essa atividade. Faça com calma. Pode ter algumas coisas que você não acerte. Volta essa aula e assiste novamente. Simples assim. Espero ter ajudado vocês. Até a nossa próxima aula, gente. Forte abraço.